Voltei. Vamos lá, turma. Continuando na página 5, onde tem assim: a evolução do pensamento pedagógico. O que é isso? Vamos aprender mais um pouquinho? Em cada aluno há dois seres inseparáveis, porém distintos. Um deles seria o que o sociólogo francês Émile Durkheim chamou de individual. Tal porção do sujeito, o jovem bruto, e segundo ele, é formado pelos estados mentais de cada pessoa, ou seja, cada ser humano, cada criança, cada adulto, cada jovem, cada pré-adolescente tem a sua maneira de se comportar. Cada um é cada um. Nós temos que ensinar aos nossos alunos que ninguém é igual a ninguém. Todos temos diferenças, basta nós respeitarmos cada uma delas, tá? Continuando. O desenvolvimento dessa metade do homem foi a principal função da educação até o século XIX. Ou seja, educar é transformar o indivíduo na sociedade, tá bom? Que diz assim: principalmente por meio da psicologia, entendida como a ciência do indivíduo, os professores tentavam contribuir nos estudantes valores e moral. O que é isso, professora? Como assim construir no estudante os valores e moral. Nada mais é, turma, tá? Nada mais é que os direitos e deveres do ser humano. Nós, professores, temos que mostrar para eles que eles têm os direitos deles e o dever de ser, como ele se comporta. Ele tem o seu direito resguardado, sim, e como ele deve ser, como ele deve se comportar na sociedade, tá bom? A caracterização do segundo ser foi o que deu a projeção a Durkheim, tá? Ele ampliou o foco conhecido até então, ou seja, considerando e estimulando também o que concebeu com o outro lado dos alunos, algo formado por um sistema de ideias que exprimem dentro de cada pessoa, ou seja, a sociedade de que fazem parte. Explica Dermival Saviani, o professor emérito da Universidade Estadual de Campinas. Dessa forma, Durkheim acreditava que a sociedade seria mais beneficiada pelo processo educativo. Para ele, deixou uma frase muito importante que eu quero que vocês me ajudem na reflexão da mesma, tá? A educação é uma socialização, tá? Da jovem geração pela geração adulta, ou seja, quanto mais eficiente for o processo, melhor será o desenvolvimento da comunidade em que a escola está inserida. O que ele vem trazendo. O que significa, turma, essa frase?
A educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. E quanto mais eficiente for o processo, melhor será o desenvolvimento da comunidade em que a escola está inserida. Os jovens, turma, né? Durkheim, ele quer dizer que eu quero a análise de vocês, eu vou fazer a minha percepção, a minha análise, combinado? Ele vem dizendo que a geração jovem, ela, se for orientada da maneira correta, se for analisada da maneira correta, ela vem se transformando numa geração adulta de qualidade, tá bom? Esse processo, ele fica mais eficiente e a escola que está inserida é mais organizada, tá bom? Continuando. Nessa concepção durkheimiana, também chamada como funcionalista, as consciências, individuais são formadas pela sociedade, tá? Já expliquei isso para vocês anteriormente, né? Conforme o jovem, tá? Ele, na maneira individual, ele vem trazendo a sua bagagem e você vai moldando, vai transformando o seu modo de pensar, ver o mundo com outro olhar, torna-se a sociedade transformada, tá bom? Ela é oposta ao idealismo, ou seja, de acordo com o qual a sociedade é moldada, foi o que eu já falei isso para vocês, pelo espírito ou pela consciência humana, a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série, tá bom? Série de normas e princípios. Como assim, professora? Sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que baliza a conduta do indivíduo no grupo. Ou seja, cada escola, cada casa, tá? Ensina de uma maneira, orienta o indivíduo de uma maneira. Aí tem uma frase muito interessante que diz assim: o homem, mais do que formador da sociedade, é produto dela. Como assim, professora? O homem, mais formador da sociedade, é produto dela. Durkheim diz pra gente. Formador, quem forma? Nós, professores. Formamos o homem para se comportar na sociedade. E através desse comportamento, dessa produção, desse desenvolvimento, tá? Ele se torna produto dela também. Uma das vezes que formamos um ser humano, transformamos esse ser humano, ele vai saber o que é certo e o que é errado e vai aplicar da maneira dela, inserido no seu modo de se vestir, de se comportar, e vai até mesmo orientar aqueles que não têm a orientação correta. Combinado? Ele vai o quê? Ele é tipo uma esponjinha, ele vai absorvendo e vai guardando aqui dentro como ele tem que ser no mundo aí fora. Combinado? Lá embaixo diz assim:
ensino público e laico. Durkheim não desenvolveu métodos pedagógicos, mas suas ideias ajudaram a compreender o significado social do trabalho do professor, tirando a educação escolar da perspectiva individualista, sempre limitada pelo psicólogo idealista, influenciado pelas escolas filosóficas alemães de Kant e Hegel. Segundo Durkheim, o papel da ação educativa é formar, um cidadão que tomará parte do espaço público. Foi o que eu falei para vocês. Vocês, professores, são fundamentais na formação desse cidadão perante o mundo aí fora. Viu aqui o que o Durkheim está falando? Não somente o desenvolvimento individual do aluno, e sim o caráter dele também. Nas palavras de Durkheim, a educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança estados físicos e morais que são requeridos pela sociedade política no seu conjunto. Ou seja, tais exigências, conforme influência no processo do ensino, estão relacionadas à religião, às normas e às sanções, tá bom? As ações políticas, o grau de desenvolvimento das ciências e até mesmo estados do processo da indústria local. Ou seja, somos produto do meio em que vivemos. Experiência. O pai é espelho pro filho, tá? O pai é professor e o filho, ele tem ele como um exemplo, como um excelente educador. Ele vai querer o quê? Seguir o seu espaço. É isso que Durkheim, ele vem trazendo pra gente. Se a educação for desligada das causas históricas, ela se tornará apenas exercício da vontade do desenvolvimento individual, ou seja, o indivíduo, só poderá agir na medida em que aprender a conhecer. Aprender a conhecer é igual matéria. Se eu não domino a matéria, eu não vou poder aplicar essa matéria, tá? Muitas das vezes acontece que o professor está numa matéria e ele não tem um domínio dela, mas está aplicando. Mas está aplicando porque o professor, ele não sabe? Não, porque ele busca conhecer a matéria. Ele busca entrar na história dessa matéria. Ele busca o conhecimento dessa matéria para aplicar para vocês, alunos, transmitir da maneira correta, transmitir da maneira adequada, que vocês tenham facilidade de compreensão para a matéria que ele está inserindo, tá bom? Continuando, o contexto em que está inserindo é a saber quais são as origens e as condições de que ele depende, ou seja, não poderá sabê-lo sem ir à escola, começando a observar a bruta matéria que está relacionada. Foi o que eu já falei para vocês. Como o professor, quando ele sabe, ele tem mais segurança. Ele não vai ficar tremendo, ele não vai ficar com medo de passar a matéria para vocês. É isso que ele vem trazendo pra gente.
Continuando na página 7, turma. Vamos lá. Autoridade do professor. Durkheim sugeria que a ação educativa funcionasse de uma forma normativa, ou seja, turma, a criança estaria pronta para assimilar os conhecimentos e o professor bem preparado, dominando as circunstâncias, a criança, né, ela exercita, ela reconhece a autoridade que está ali perante ela na palavra do educador e submete-se ao seu ascendente, e por meio dessa condição que ela saberá mais tarde, encontrará na sua consciência e aí se conforma a ela, propôs a ele. O que ele quis dizer com isso, né? Com essa autoridade? O professor bem preparado, ele domina o conteúdo, ou seja, o domínio, né, do conteúdo é através de quê, turma? Das suas pesquisas, da sua fonte de pesquisa, né, das biografias que você está utilizando, do seu planejamento. Eu costumo dizer que o professor sem planejamento, ele não existe. Ali no seu planejamento, ele vai te dar o seu desenvolvimento do conteúdo, né? A sua maneira de aplicar para a sua turma, as suas ideias estão ali entrelaçadas à sua aula, tá? É o que eu tô falando aqui, eu estou falando para vocês de sociologia e filosofia. Eu tenho um planejamento, eu tenho dos vídeos até as páginas das apostilas, o porquê. Então o planejamento ele serve para isso, para te dar um norte, né? Te nortear como você aplicar essa aula para o aluno, tá bom? E no momento que o professor, turma, né, ele tem o preparo, cabe ao aluno, tá? Saber absorver e levar esse conhecimento adequado para a sociedade. Se você ensina o português, a matemática, as maneiras, a postura dele, a ética dele, tudo como ele tem que se comportar, tudo que ele tem um todo, um conjunto, ele vai saber absorver de uma maneira qualificada e vai saber se colocar, se expressar perante a sociedade, tá? Vamos lá que tá terminando. Na página ainda continua assim, aonde eu tô, assim, Durkheim e a educação padrão social. O que ele quis dizer com isso? A elaboração, tá? A doação, a socialização foi uma grande conquista para a educação brasileira, na verdade. Houve uma padronização na indicação dos conteúdos curriculares e uma clara demonstração do que o governo espera dos jovens, que deixarão os bancos escolares nos próximos anos. Ou seja, os currículos são sugeridos para todos. Esses documentos mostram as necessidades da sociedade. Agora, cabe aos estabelecimentos de ensino pegar, tá, essas indicações e moldá-las aos estudantes. O que ele quis dizer com isso, turma? Sabe como era a vida social daquele aluno? Será que ele fez, né? Será que o currículo ele está adequado naquela sociedade que a escola está inserida? Você vai analisar fazendo uma anamnese.
Analisar e fazendo uma anamnese. É isso, turma. Anamnese, você vai olhar no contexto, vai buscar, saber informações sobre aquela escola e vai estudar esse currículo e vai ver se esse currículo está de acordo. E se não tiver, você vai tentar colocar esse currículo, essa maneira de aplicar, essa maneira de trazer o conhecimento, essa maneira de trazer o comportamento, a vida social desse aluno dentro dessa sociedade. Você vai ensinar o seu aluno a observar o seu todo, observar a sociedade que ele está inserido, tá bom? Continuando. A importância da sociologia da educação no curso de formação de professores. Diversos autores discutem o papel da sociologia da educação para uma compreensão crítica da realidade social, política, econômica, cultural, no qual a escola e a educação estão inseridas, e contribuir para a formação de educadores com uma visão crítica que possa formar os indivíduos para compreenderem e transformarem a realidade onde vivem. Ou seja, a educação é entendida como uma prática social que busca formar os indivíduos para a vida em sociedade. Deve proporcionar uma visão que os permita uma compreensão da sociedade em todas as suas dimensões. Foi o que eu falei. Você vai ensinar o seu aluno a observar o que está em sua volta, para poder aplicar as normas, os seus direitos e deveres perante essa observação. Para tanto, se torna necessário um currículo em que seus conteúdos e em suas práticas possibilitem uma problematização e reflexão crítica das relações sociais, das relações de poder existentes na sociedade, tá? De modo com que uma sociedade seleciona, classifica, distribui e transmite a avaliar os saberes destinados ao ensino, reflete a distribuição do poder em seu interior e a maneira pela qual aí encontra assegurando o controle social dos comportamentos individuais. Ou seja, o aluno, ele vai ver uma situação e ele vai saber se colocar, tá? Saber como entrar e como sair da situação perante ele. Lá na página 8 diz assim: embora o campo do conhecimento da sociologia não garanta por si o compromisso de promover uma educação crítica transformadora, pelas suas especificidades, de analisar a sociedade sob o prisma de vários olhares, que as diversas perspectivas analíticas ensejam já possibilita uma ampliação da compreensão da realidade social, ou seja, da educação como um fenômeno fundamental na transmissão da herança cultural, dos modos de vida, das ideologias na formação para o trabalho, que guarda uma estreita relação com a realidade em cada contexto histórico. Daí
a importância dessa disciplina no currículo dos cursos de formação de educadores. Turma, o que eu quero com vocês sobre isso? Por que essa disciplina é importante para formar professores? Por quê? Vocês já pararam para perceber isso? Ela ajuda, tá? Né, a organizar o comportamento da criança, onde ela vai, como ela vai se lidar perante a sociedade. Quando mais o professor busca conhecimentos, mais ele tem segurança. É a mesma coisa a criança. Quanto mais ela aprende, né? Quanto mais você ensina e ela aprende, mais segurança ela vai ter, tá? Turma, aqui se encerra a nossa aula. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo dos comentários, tá? Que eu estarei aqui para esclarecer, tá? Beijos, fica com Deus. Tchau, até semana que vem.